E a gente não pode falar de feminicídio sem falar do genocídio que acontece na Palestina. 70%, mais ou menos, das pessoas que são mortas na Palestina são crianças e mulheres. Isso não é por acaso, gente. Porque uma forma de evitar que um povo sobreviva é fazendo com que as mulheres não tenham condições de ter filhos. Então, a morte, o assassinato das mulheres e das crianças é uma forma de impedir que um povo perpetue, que um povo continue a existir. Mas combinaram de destruir o povo palestino, mas o povo palestino combinou de sobreviver. Essa questão das mulheres, mundialmente, é importante a gente dizer, porque não é só na Palestina. A Palestina, claro, hoje vive o ápice dessa questão, né, desse machismo estrutural e dessa violência. Mas sempre que há situações limítrofes de guerra, de catástrofes ambientais ou catástrofes que não são ambientais, que são provocadas, são as mulheres as principais lesadas por qualquer situação. É assim na guerra da Ucrânia, é assim na ocupação palestina, é assim após o furacão Katrina nos Estados Unidos, é assim após os diversos tufões que passam pelo Caribe e que lastimam mulheres cubanas, mulheres porto-riquenhas. Essa situação, ela é uma situação que ela não é algo isolado, né? O Brasil hoje vive índices muito ruins, em especial quando a gente fala de pessoas trans e de mulheres trans. O Brasil é o país onde a idade média de vida de uma pessoa trans é de 35 a 39 anos. E isso é algo muito sério, gente, porque as pessoas têm o direito de ser quem elas são, elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito à autonomia do seu corpo e por isso elas não devem ser assassinadas. Então a gente viu um caso de banalização da morte de uma mulher trans em Venda Nova no início do mês passado, em meados do mês passado, na verdade, absurdo, onde um ex-companheiro decidiu que não aceitava o fim do relacionamento. E ele assassinou ela em plena luz do dia com chutes na cabeça e pescoço. Então, é algo muito absurdo a gente pensar que numa via movimentada de Venda Nova isso acontece. Mas isso acontece pelo país inteiro. Então, vemos aí mulheres cis e trans serem assassinadas brutalmente, serem atacadas brutalmente. E mesmo que a sociedade diga, olha o que está acontecendo, como foi o caso da Tainara em São Paulo, que vários motoristas tentaram dizer pro seu agressor que ele estava arrastando a menina por várias quadras, né? Foi quase 1 quilômetro que ele arrastou. E que ele alega que ele não viu que ela estava, mas as filmagens mostram que ele claramente trava ela embaixo do carro. Então, isso tudo é muito absurdo. Então a gente vê homens que justificam que eles estavam medicados, como foi o caso, os 2 casos das agressões no elevador, seja em São Paulo ou seja no Nordeste, em Pernambuco, aliás, Rio Grande do Norte, desculpa, em Natal, que os 2 homens alegaram que eles tinham utilizado um medicamento ou algum entorpecente. Por essa razão, mataram sem saber que haviam feito, tentaram matar, né? Causaram um feminicídio sem saber que estavam fazendo isso. Então, são muitas mulheres. E aí a gente precisa de políticas públicas, inclusive, que deem conta de auxiliar essas mulheres no processo, inclusive, de cura, de retorno. A gente precisa parar de punir e começar a prevenir esse tipo de crime. Ou seja, é sempre uma fala, né, quando você traz, Carol, sobre a fala dos homens, né, as falas masculinas sobre as violências, é sempre uma fala de banalização e de justificativa, de achar que existe algum tipo de justificativa para uma violência tão absurda. Então, isso é parte dessa cultura machista, desse pensamento, dessa naturalização de primeiro não entender, não identificar a mulher como sujeito de direito, né, como pessoa digna e capaz de viver e usufruir dos mesmos direitos, né? E além disso, uma concepção, uma ideia
de que isso não é tão absurdo ou tão grave, né? Por isso que somente ações profundas, efetivas e articuladas, né? Pensando nas políticas públicas, é que são capazes de superar isso. Obviamente, isso não vai acontecer de maneira tão tranquila. É sempre fruto de uma luta muito necessária que as mulheres travam, de reivindicação, justamente por esse elemento da justiça necessária, da justiça social necessária e do combate a essas opressões.